pegando aqui. Como está a sua visão? Eu não estou falando de visão física, tá? Estou falando da visão espiritual. É interessante que em momentos que a gente falha com Deus, a gente desanima e a gente para de enxergar aquilo que é realmente importante. A gente se sente desorientado, né? Desanimado. E a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo, né? Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz, né? Isso ele fala lá em Mateus. E a gente precisa enxergar as coisas com a luz de Deus, né? Que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa enxergar aquilo que Ele tem nos mostrado. Inclusive, tá? A palavra de Deus que a gente vai ler, que Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa enxergar aquilo que Ele tem para nos falar nessa manhã. Nós vamos ler um texto lá em João, capítulo 21. Hoje tudo é João, tá? O louvor foi João, a escola dominical foi João e o culto será João, o discípulo amado, né? A característica de João é que ele escreve o discípulo amado, né? Que ele sentiu e sentia e declarava que o amor de Deus por ele, né? E esse evangelho tem transformado tantas vidas, né? Nós vamos ler do versículo 15 ao 25, tá? João 21. Vamos orar? Pai, é bom a gente estar na Tua presença. E nesse momento que a gente vai ler a Tua santa palavra, que o Senhor possa nos iluminar, abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Peço, Deus, por aqueles que vão assistir esse culto através da internet, Senhor, dos canais que nós temos, a divulgação do culto. Que o Senhor abençoe cada pessoa aqui hoje, nessa manhã, que o Senhor abra nossos olhos, que a gente tenha mesmo a certeza daquilo, da mensagem do Senhor para cada um de nós. Começando por mim, que o Senhor possa abençoar e me direcionar, me dar sabedoria para pregar nessa manhã, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. É um texto para quem lê e medita na Bíblia, é bem conhecido porque ele chama muito a nossa atenção, né? Por um diálogo que Jesus tem com Pedro. E a partir do versículo 15 de João 21 diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fostes velho, estenderá a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois, assim de falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o que na ceia reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: Quanto a este? Respondeu Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos, dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas apenas que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa?
Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas essas coisas fossem relatadas uma por uma, creio que eu e nem todo no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? O que a gente vê nesse último capítulo de João, o capítulo 21, e é o final do Evangelho, o epílogo, né, a conclusão, né? Então Pedro e seus discípulos estão nesse momento desorientados, tá? Apesar do evento da morte e ressurreição de Cristo, eles estavam totalmente perdidos em seus pensamentos, nas suas atitudes, né? Estavam divagando, a mente deles estava totalmente fora do foco daquilo que Jesus queria que eles tivessem como foco. E muitas vezes acontece isso com a gente, tá, irmãos? A gente tem a nossa vida cristã, ela é cheia de altos e baixos, e tem momentos em que a gente está totalmente desorientado, a gente não sabe o que faz. E eu quero que hoje você preste atenção em 4 visões, né? 4 visões que a gente tem que ter na nossa vida para que a gente tenha um caminho, uma direção espiritual, né? E a primeira visão, e que é a mais importante, retrata a visão do Cristo ressurreto. Não sei se você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Nós cremos. Isso é a base da fé cristã. Ele foi pregado na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. O capítulo 20 de João, ele fala vários momentos em que Jesus se manifesta como ressurreto aos discípulos. Primeiro a Maria Madalena, né? Depois ele aparece aos discípulos. Depois tem Tomé. Tomé, ele tem uma dúvida, né? Se eu não ver a mão, né, dele perfurada, eu não vou crer. E aí Jesus aparece para Tomé. E é muito importante a gente ter esse contexto de visão. Mas no capítulo 21, leia aí do versículo 21, 1 em diante. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Essa é a terceira vez que Jesus manifesta aos discípulos, tá? E aqui tinham 7 discípulos. Pedro, e ele fala o nome dele aqui, estavam junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e mais 2 de seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. Entenda que Pedro era um líder, naturalmente um líder, né? Então, depois que Jesus ressurge, depois que ele se manifesta aos discípulos, Pedro, nesse momento, ele está totalmente fora da direção, né? Então, ele volta a fazer o que ele naturalmente fazia, né? Ele devia estar com fome, e ele fala para os discípulos: eu vou pescar, né? No versículo 3, ele fala: eu vou pescar. E disseram os outros também: nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então, esse era o contexto. E uma coisa que a gente tem como direção aqui também, que quando a gente faz algo fora do propósito de Deus, seguindo aquilo que a gente faz, né? Quando Jesus fala no final do que eu li, que Jesus, quando era novo, Pedro, quando era novo, ele seguia os seus próprios caminhos. Aqui ele está seguindo os seus próprios caminhos. Ele está seguindo seus próprios caminhos. Mas esses próprios caminhos não dão fruto, não se tornam frutíferos. Então eles nada apanharam, né? Apesar de serem pescadores experientes, eles nada apanharam, né? Então, no decorrer do versículo, no 4, fala assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Uma das coisas que a gente... Perdão, irmãos, estou tossindo um pouco aqui. Uma das coisas que a gente, às vezes, perde a visão de Cristo. A gente não consegue enxergar Cristo na nossa vida, no nosso caminhar, e isso é a maior tragédia que pode existir dentro
de nós como cristãos. A maior tragédia que pode acontecer com a gente é isso. Obrigado, Zé. Perder a visão de Cristo, perder a visão de quem Ele é, né? Então você veja que os discípulos olharam lá na praia, tinha uma pessoa lá na praia e eles não reconheceram. E aí eles não deviam estar tão longe que Jesus pergunta para eles assim: vocês têm de aí alguma coisa de comer? Responderam não. Porque eles estavam pescando e nada pegaram, né? E aí ele fala assim, então ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. Isso é uma coisa recorrente. Ele já tinha feito isso há um tempo atrás, na pesca milagrosa, né? Agora ele faz isso por uma segunda vez. E esses discípulos jogam a rede sem perceber que é Jesus que estava ordenando, sem perceber ainda que é Jesus que estava ali, né? E aí eles vêm com uma grande quantidade de peixe. Aqui fala que são, acho que 153 peixes, né? Depois a gente vê isso aí. Uma quantidade grande de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, tá? Que estava falou a Pedro, Pedro, é o Senhor. E aí Pedro olha e aí eles reconhecem que é Jesus, por causa do milagre, da aparição de Jesus, né? E é muito importante essa visão deles. Essa visão deles vai devolver para eles a visão daquilo que Jesus queria que eles enxergassem, né? E nós não podemos de forma nenhuma perder a visão do Cristo ressurreto. Ele morreu na cruz e ele ressuscitou, isso é verdade, né? Tem um rapaz chamado Davi, ele é um inglês, e ele começou a entrar na faculdade, ele era muito inteligente, ele começou a estudar e ele começou a ter dúvidas com relação à fé. E ele chegou para o pastor dele e falou, pastor, eu não estou acreditando mais nas coisas da Bíblia, eu não estou conseguindo mais acreditar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, eu não estou acreditando mais nisso. O pastor falou para ele, faz o seguinte, você vai se retirar num lugar longe de tudo e você vai ler o Evangelho de João. Depois que você lê em voz alta o Evangelho de João, aí você vem e conversa comigo. Se você ainda tiver com essa noção e com esse pensamento, então tudo bem, aí você toma uma decisão. E esse rapaz falou, já que eu estou decidindo abandonar tudo, eu vou fazer isso. E ele vai e ele faz. E lê o Evangelho de João. E quando ele termina o Evangelho de João, capítulo 21 de João, ele volta e fala com o pastor, pastor, não tem como isso não ser verdade. Eu creio. Não tem como. Esse rapaz, ele se tornou um palestrante, tá? Na parte do conhecimento que ele tinha, mas ele se tornou um crente fiel. Esse evangelho e os evangelhos e a vida de Cristo, ela é tão impactante na nossa vida quando a gente está com o coração sincero, buscando a verdade, que ela é transformadora, né? Então, quando Jesus se manifesta aqui e João fala, Pedro é o Senhor, é o primeiro que vê, né? Deus é tão bom porque Ele escreve esse Evangelho e enriquece o nosso conhecimento do Senhor. E aí Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se das vestes, né? Porque eles praticamente pescavam desnudo, né? Então põe as vestes e pula na água, né? E os outros vêm puxando o barquinho. E Jesus, ele vem com tanto amor pelos seus discípulos, com tanto carinho pelos seus discípulos, né? E quando Pedro pula e se atira e vai ficar aos pés do Senhor, o que Jesus está lá na praia preparado para eles? Um café da manhã, né? Eles estavam com fome, passaram a noite pescando, não pegaram nada. Aí Jesus orienta eles como eles devem fazer. E sem Cristo nada podemos fazer. Esse é o tema do acampamento, né? Sem Ele nada podemos fazer. E não podemos fazer nada mesmo, né? Tudo que a gente faz sem Cristo dá errado,
né? Mesmo que você tenha sucesso, vai dar errado, porque Ele é o nosso norte, é Ele que nos tem que direcionar em todas as coisas. E eles vêm para a praia, Jesus proporcionou para eles um café da manhã, né? Tem uma célula aí que vai gostar demais disso, né? Café da manhã, né? Gosta de fazer aquela reunião que tem algo para comer. E ele preparou pão e peixe, que era a comida natural desse povo, desses discípulos. Ele cuida desses discípulos, mas o alvo de Jesus, né? São realmente, e é nesse capítulo, é a vida de Pedro, um homem que estava totalmente desnorteado, né? Lá em João capítulo 20, versículo 29, quando Tomé tem todas as dúvidas dele e tudo, e Jesus se manifesta a ele, e ele fala, Senhor meu e Deus meu e tudo, disse Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram, né? Essa visão que eu falo de Cristo para nós como cristãos, não que talvez Jesus pode aparecer aqui agora, nesse momento, visivelmente para todos nós, mas não é essa a questão. Ele apareceu para mais de 500, né? Ele apareceu para os discípulos, ele aparece quando ele precisa aparecer para esse grupo todo, mas ele fala que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu creio porque eu li, eu creio nessa palavra porque ela é verdadeira, né? É a palavra de Deus para mim. E essa palavra que me transformou. E às vezes, mesmo crendo em Jesus, a minha visão fica turva. Eu não consigo enxergar o que Ele quer que eu enxergue, né? E aí a gente vem para a segunda visão. A primeira visão é o Cristo ressurreto. Não se esqueça disso. Nós temos que enxergar a Cristo na nossa vida. Enxergar Cristo na palavra de Deus. Enxergar Cristo que é aquele que venceu a morte. Aquele que venceu todos os obstáculos que nós temos, aquele que apareceu para Maria Madalena, aquele que apareceu para os discípulos. Esse Cristo verdadeiro e vivo e real, nós temos que enxergar Ele na nossa vida, nos nossos caminhos. E Ele se manifesta, né? Ele se manifesta e está se manifestando nessa manhã, através da palavra para você. Se você tem dúvida com relação a quem é Cristo, Ele está se manifestando. Ele vai falar pessoalmente ao seu coração, né? A segunda visão é a visão de um líder que está fracassando, tá? Jesus direciona a nossa visão para Pedro. O que estava na cabeça de Pedro, tá? Pedro tinha sido chamado por Deus para ser pescador de homens, não mais pescador de peixe. Mas ele vai vivendo a vida dele, junto com Jesus, aprendendo com Jesus, aprendendo a amar Jesus, reconhecendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, tudo ele faz. Mas quando ele traz Jesus 3 vezes, isso para ele é pesado. Ele olha para o momento dele, para a vida dele e fala, não tem mais como o Senhor confiar em mim. Eu neguei 3 vezes. E eu neguei conscientemente. Chega uma pessoa e fala, você conhece ele? Não conheço, né? Então, essa era a atual situação de Pedro. Ele negou Cristo 3 vezes e isso o abateu muito. Ele estava mesmo assim, triste, sem direção. Por isso que ele falou, vamos pescar, vamos viver a minha vida como eu estava vivendo, né? O Senhor não vai mais se importar comigo, a minha hora já passou, eu não vou mais servir ao Senhor porque Ele talvez não queira mais. Eu já neguei Ele 3 vezes. E talvez este seja um momento que a gente às vezes vive, muitas vezes, né? Puxa vida, eu pisei na bola de novo com o Senhor, né? Será que Ele ainda quer me usar como instrumento dEle? Eu não acredito. Então a negativa a Cristo 3 vezes abate muito Pedro. E ele está vivendo a vida conforme ele vivia antes, escolhendo o que fazer. E ele não percebe também que a ascensão que ele tem diante desses outros discípulos, desses outros 6 discípulos que estavam com ele. Eu vou pescar, nós vamos também. Eles acompanhavam e olhavam para Pedro, porque Pedro correu para o túmulo, né? Correu para o túmulo e a pedra tinha sido removida. E é interessante que a pedra é removida não para que Jesus saísse, né? A pedra é removida para que eles entrassem. Porque Jesus não precisa, não tem nada. Ele entra na casa dos discípulos
Ninguém sabe como que ele entrou, ele estava ali dentro, né? Então ele poderia sair com a pedra ali fechando, mas ele abre, aquela pedra é tirada para que as pessoas olhem e vejam o túmulo vazio, né? Então Pedro tinha visto isso, mas os olhos, quando ele olhava para ele mesmo, ele: eu não sou digno desse Deus, eu não sou digno desse Jesus. E nós, eu e você, não somos dignos mesmo. Nós somos falhos, nós pecamos. E aí nós nos abatemos, né? E aí Jesus faz, para que Pedro enxergue o que ele tem para ele faz as perguntas. Depois de terem comido, alimentou Pedro. E pensa nisso, Jesus está cuidando de uma ovelha. Ele está cuidando com todo cuidado, primeiro da comida, né? Alimenta, para que ele bem ali, ele nada desvia os olhos de Pedro, porque é difícil, não sei se você sabe, né? Tem gente que enquanto não toma um café da manhã, fica com um humor terrível, né? Ou enquanto não almoça, briga com todo mundo, chuta o cachorro, aí come, parece que, né? O estômago fala muito com a gente. Então ele alimenta Simão Pedro e os outros, e aí fala: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Esses seus... Pode-se dizer que aqueles homens eram discípulos de Cristo, mas eles tinham Pedro como referência. Você me ama mais que esses outros? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus faz uma segunda pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E essas perguntas, e a negativa de Pedro por 3 vezes, elas começam a abrir os olhos de Pedro. E é essa a intenção de Jesus. Pedro precisava enxergar algo que ele tinha perdido a visão, ele tinha perdido o sentido das coisas. O pescador de homens não estava pescando homens. Aquele homem que foi chamado para cuidar das pessoas não estava fazendo isso. Ele estava cuidando da própria vida, né? E Jesus, ele quer muitas vezes abrir nossos olhos, porque tem algo mais importante que ele quer que a gente faça. Mães e pais aqui, ele pode estar falando para você: você me ama? E você está respondendo sim, e ele fala assim: então cuida dos seus filhos, né? Cuide das pessoas que precisam, né? Olhe para quem eu estou olhando, ame quem eu estou amando. Essa é a ponto, tá? E pela 3ª vez, no 17, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele, pela 3ª vez, tinha perguntado, e respondeu: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus sabia do amor de Pedro por ele. Jesus não precisava da pergunta para saber que Pedro o amava, mas Pedro precisava enxergar que o amor dele, apesar de imperfeito, e o nosso amor a Deus não é perfeito. Nós amamos Deus e o amor que nós temos por Deus, ele tem que aumentar. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos que o amar. E a vida tem que nos ensinar isso, as lutas têm que nos ensinar isso. O amor a Deus, ele deve aumentar. Nós não amamos Deus de forma perfeita. Pedro não amava Deus de forma perfeita, mas ele amava Deus. E aí, Deus fala assim: olha, Pedro, eu sei que você me ama, mas então olhe para as responsabilidades que eu coloquei sobre a sua vida. E aí vem a 3ª visão que Cristo queria passar para Pedro, a visão do rebanho que precisava ser cuidado. Pedro tinha que enxergar que esses 6 discípulos faziam parte de um grupo que ele podia pastorear, que ele podia não fazer que eles vivessem a vida: vamos pescar, não, vamos fazer aquilo que o Senhor nos pediu, vamos pregar o Evangelho, vamos falar do amor de Deus, vamos fazer com que o Jesus seja conhecido pelo mundo. Um pescador, né, que não conhecia nada assim com relação o conhecimento que ele tinha era básico, mas Jesus chama pescadores, chama pessoas simples, mas pessoas que têm a capacidade de entender o amor, pessoas que têm a capacidade de amar,
né? Então ele fala 3 coisas aqui: apacenta meus cordeiros. Cordeiro não tem, talvez não tenha animal mais frágil, né, do que um cordeirinho, né? Ele nasce totalmente dependente do pastor e da ovelha, que é a mãe, né? Ele tem todos os possíveis perigos, né, de um cordeirinho. Ele fala: apacentai, alimente, cuide, né? Cuide dos meus cordeirinhos, né? Por isso que eu falei das crianças que a gente está aqui, eles são nossa responsabilidade. Nós temos que cuidar dessas crianças com todo amor. Quando uma criança nasce, ela nasce totalmente dependente, né, da mãe, do pai. E às vezes o cordeirinho, ele é uma pessoa de 70 anos, 80 anos. A partir da pessoa, quando ela nasce de novo, ela é um cordeirinho. Ela precisa ser cuidado. Você conhece uma pessoa já de idade que precisa de cuidado, né? Então Jesus está falando a Pedro: Pedro, apacenta meus cordeirinhos. Vai ter muitos cordeirinhos. Quando vocês começarem a pregar, vai ter muitas pessoas que vão vir até você sem conhecimento de nada, e você vai ter que alimentar, cuidar, porque eles têm muitos perigos à volta deles, né? Muitas coisas perigosas. Quando Jesus estava com os discípulos, né, os perigos ao entorno de estar junto com Jesus eram grandes. Por isso que Pedro nega 3 vezes. Quando Jesus é preso para ser crucificado na cruz, ele tem medo. Por quê? Porque seguir a Jesus incorre num risco, incorre em perigos muito grandes. Mas Jesus está falando para eles, e está falando deles: eu estou cuidando de vocês. Pedro, eu estou aqui, estou cuidando de você. Eu quero que você deixe de pensar em você mesmo, agora pense naquelas pessoas que eu vou colocar sob sua responsabilidade, né? E a gente vê toda nessa passagem esse cuidado que Jesus tem. Ele orienta, ele se revela, né? Depois ele alimenta e depois ele conversa pessoalmente. Essa conversa pessoal: tu me amas, é algo pessoal. Eu te amo, Pedro, por isso que eu estou aqui, né? Eu te amo. Eu fico pensando se fosse João, né? Se não fosse Pedro que Jesus perguntasse isso. Talvez ele perguntasse assim: João, tu me amas? E João ia falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Aí ele perguntava uma segunda vez: João, o Senhor me ama? João, filho de Zebedeu, né? Irmão de Tiago, você me ama? Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Aí ele perguntaria uma terceira vez, João fala assim: eu não sei todas as coisas, mas uma coisa eu sei, o Senhor me ama, né? E Deus e Jesus, Ele ama cada um de nós. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Propósito que está além daquilo que a gente pode fazer. Mas com Ele, caminhando com Ele, nós podemos. E é a única forma, né? Então, os cordeirinhos são dependentes, são crianças na fé, né? E as ovelhas também são mais maduras, porque uma ovelha pode ter uma cria, né? Um cordeirinho. Mas ele fala também: pastoreia minhas ovelhas. E o pastorear é algo maior, é um ensino mais profundo, né? Não sei se você sabe que no País de Gales tem 3 milhões de pessoas, né, que vivem lá, e 9 milhões de ovelhas, né? Então eles conhecem muito a ovelha. Por isso que essas passagens aqui, quando Jesus liga para a ovelha, ele sabe que é um contexto e um conhecimento que eles tinham muito, muito próprio para eles, né? Eles sabiam o que era um pastor, o que era uma ovelha, a dependência da ovelha, que é um animal que precisa muito, né, de cuidado. É um animal que se machuca muito facilmente, que foge, né? Então, que Jesus está falando a Pedro: Pedro, eu quero que você cuide de pessoas, né? A questão das ovelhas, dos cordeirinhos, são pessoas que precisam ser cuidadas, pessoas que são machucadas, dentro da igreja mesmo, machucada em família, né? Que tem muitas situações que passam por perigos, que precisam ser cuidadas com todo carinho, com todo amor, né? Não sei se você sabe que quando uma ovelha morre, né, no parto,
e tem uma ovelha que perdeu também um cordeirinho, o pastor geralmente ele corta e tira a pele daquele cordeirinho que morreu e coloca sobre o novo cordeirinho, né? E leva para aquela ovelha que perdeu, né? E quando ele mama pela primeira vez, a mãe adota aquilo como filho dela, né? E cuida, né? Então o pastor ele tem que saber como lidar com as circunstâncias, né? E ele está falando, Pedro, olha, cuida daquilo que eu te coloquei para cuidar. Não tenha medo, eu estou com você, né? Você ama Jesus? Jesus perguntava, você me ama? Talvez ele pergunte para algumas 20 vezes, né? Para nós, a nossa vida, a gente tão, né? Então Pedro precisava enxergar, ter essa visão, né? E a quarta visão é a visão de um outro ministério. Então ele vem, ele fala para Pedro depois no 18, em verdade, verdade eu digo, quando você era moço, você se cingia a ti mesmo e andava por onde você queria, né? É o que Pedro está fazendo. Agora, quando você for mais velho, por me seguir, né? Existe um risco de seguir a Cristo. Ele fala assim, olha, outros estenderá a mão, te cingirá e te levará para onde não queres, né? Aí ele fala como a vida de Pedro, dedicada ao Senhor, dedicada às ovelhinhas, dedicado ao propósito de Deus para ele, iria levar ele para uma vida de sacrifício. E ele precisava ter coragem e encorajamento de Jesus para enfrentar isso. Esse é o ponto. Mas aqui tem uma passagem que continua no 20, e tem Pedro voltando-se, e aí Pedro volta e olha para João. Essa é a visão que a gente não deve ter, tá? Uma visão errada. Ele olha para João, ele se incomoda. Ele podia falar para Jesus, Senhor, esse rapaz está seguindo a gente, é João. João foi comigo até o túmulo, ele estava lá correndo comigo, caminhou comigo todo esse tempo, junto com o Senhor. Posso trazer ele junto? Né? Não. Mas Jesus o repreende porque ele olha para João incomodado com a presença de João, né? E ele fala assim, então, voltando, viu também aquele que seguia, e aí João dá todo um capricho, né, sobre o amor que ele tinha por Jesus. E seguindo o discípulo, quem Jesus amava, ele está escrevendo dele mesmo, tá? Vaidoso, mentira. E aí ele fala assim, o qual na ceia reclinava a cabeça sobre o pé de Jesus e perguntava, Senhor, quem é o traidor? Ele foi o único que perguntou, quem é o traidor? E Jesus falou, aquele que molhar o pão junto comigo, né, e ali é revelado que Judas é o traidor. Vendo, pois, Pedro perguntou, e quanto a este? Então a gente tem que entender que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E eu tenho que viver o propósito que Ele tem para mim, mas eu não tenho que ficar olhando para os outros, julgando os outros, buscando o que os outros estão fazendo. Eu tenho que viver a minha vida com o Senhor, caminhando com o Senhor. E aqueles que caminham com o Senhor, glória a Deus que eles caminham junto com o Senhor. Então, quando Jesus o repreende, é porque ele não fez algo correto. Então, a visão dele, no começo ele olha para Jesus, ele entende que é Jesus, João vê primeiro, mas fala para ele, e aí ele é ensinado por Jesus, e agora ele desvia o olhar de novo. Em vez de caminhar com o Senhor, né? E Jesus fala assim, o que te importa? Né? Quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, segue-me. Se tem pessoas trabalhando para o Senhor, glória a Deus. E veja como que é importante essa proximidade de João, né, com Jesus falando com Pedro. Tudo isso que está escrito aqui foi visto e ouvido por João. E ele escreve o Evangelho com esses olhos, né? E ele escreve as cartas de 1º, 2º e 3º João com os olhos em Cristo, com a paixão que ele tinha por Cristo. Pedro teve a sua importância na igreja, João teve a sua importância na igreja, e nós temos que olhar para o reino de Deus alegres, né? Às vezes tem um pastor pregando e o ministério dele está crescendo, glória a Deus por isso. Pessoas estão sendo salvas, glória a Deus por isso. Às vezes dentro da igreja tem uma pessoa fazendo um trabalho
Glória a Deus que ela está trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. O que a gente tem que procurar é saber, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Não se preocupa com o que Deus tem para as outras pessoas. Glorifique a Deus pelo que Ele está usando o seu irmão do seu lado. Não liga, tá? Vocês que são líderes de célula, de repente você pode falar assim, puxa, a célula de fulano está crescendo, a minha não cresce. Pensa nisso. Pensa de cuidar daquelas ovelhinhas que estão na sua célula, aquelas pessoas que dependem da palavra. Né? Cuide das pessoas, com todo carinho, com todo amor que Jesus teve por nós e tem por nós. Ele continua olhando para nós, nos chamando a atenção com relação ao amor que Ele tem por nós. A gente não pode perder o foco. Então Pedro, ele volta depois e Jesus continua falando com ele. Ele fala sobre João e tem uma controvérsia. O que vai acontecer com João? Não importa o que vai acontecer com João. Importa que Jesus está cuidando dele como está cuidando de Pedro, como está cuidando de cada um de nós. E ele dá esse testemunho, ele escreve esse último capítulo tão especial que a gente olha, vê e fala como que Deus é bom. Como que Ele foi bom com Pedro, como Ele restabeleceu um ministério que estava praticamente perdido. Nada passa da visão de Deus, soberanamente Ele sabe todas as coisas, por isso que Ele aparece nesse momento. Ele sabe o que João precisava ouvir, Ele sabe o que Pedro precisava ouvir, Ele sabe o que esses discípulos que estavam ali precisavam ouvir, Ele sabe todas as coisas. E Ele cuida do seu rebanho com todo carinho e amor. Ele é o supremo pastor. Mas Ele deixa para nós uma responsabilidade de cuidar de pessoas. A questão do relacionamento. Quando a gente fala em igreja, e o trabalho que a gente tem de igreja é buscar uma igreja que seja saudável diante de Deus, nós temos um trabalho de discipulado, que talvez seja o trabalho, pregar o evangelho, pessoas se converterem é uma coisa, mas discipular é algo tão precioso, que você vai caminhar com uma pessoa, não só por obrigação, vou fazer aquele livrinho, nada disso. Você vai caminhar com uma pessoa, você vai acompanhar aquela pessoa, você vai cuidar daquela pessoa. E você vai ser cuidado por Deus no mesmo momento, porque Ele vai te dar sabedoria de como lidar com circunstâncias difíceis. Você vai lidar com circunstâncias que às vezes você não tenha passado. Talvez Jesus vai colocar no seu caminho uma pessoa que seja viciada em droga e que aceitou Cristo, mas ainda tem aquela situação lutando contra a dependência. Talvez você vai lidar com uma pessoa que foi maltratada dentro de casa, abusada, e você vai cuidar, porque tem que curar aquelas feridas que machucam interiormente. E Jesus vai capacitar você para cuidar. Esse mundo que Pedro vivia não é muito diferente do que nós vivemos. A maldade do homem está por todo canto. Mas a bondade de Deus, ela está disponível ao homem. E ela, às vezes, é conhecida por nós como igreja. Ser sal e luz. Né? Então, Jesus pode restaurar a sua visão e o propósito dele, porque Ele é supremo pastor. Talvez você tenha chegado essa manhã aqui desanimado, sem visão, sem saber o que fazer, com uma situação que você não tem controle. E Jesus está apenas perguntando, você me ama? Então, ame essa pessoa que tem sido difícil. Ame, né? Relaciona com a pessoa, cuide da pessoa. Não se preocupe com outras pessoas que não estão no seu âmbito, né? Eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa que era um cristão anglicano, tá? O nome dele é Nicholas Winton. Tem um filme dele que tem nesse streaming aí de filmes. Ele era um britânico e ele foi para a Tchecoslováquia, em Praga, e ele viu que tinha muitos pais judeus que
estavam sendo presos e levados para campos de concentração, e sobrava aquele monte de criança que estavam vulneráveis, e os nazistas ainda não tinham olhado para as crianças para aprender as crianças que eles iam fazer, tá? Então, ele vendo essa situação, ele começava a pegar essas crianças, ele tirava uma foto, ele fazia um catálogo daquela criança, punha um trem na Tchecoslováquia e levava esse trem até a Inglaterra. Esse trem chegava na Inglaterra, ele encontrava famílias, 250 crianças, 250 famílias, ou às vezes uma família adotava 2 crianças, mas ele fazia essa ponte, né? E levava essas crianças para lá, e o trabalho dele, ele levou 669 crianças da Tchecoslováquia para a Inglaterra, e encontrou casa e lar para essas 669 crianças. O último trem que ele arrumou tinha 250 crianças, foi capturado pelos nazistas, aquelas crianças morreram, né? Mas é interessante que ele fez isso, ele catalogou tudo, e passou 50 anos, tá? Ele teve filhos e tudo, e a filha dele foi na casa dele, ele tinha um monte de papelada, tudo, ela falou: pai, faz uma organização nisso aqui, é uma bagunça danada, tudo aqui em casa, né? E ela pegou uma pasta dele, e ela abriu a pasta e começou a ver aquelas crianças, foto das crianças, tal, o endereço, tudo direitinho, tudo organizadinho. E aí ela fala: pai, o que é isso? E aí ele fala: ah, filha, isso aí, assim, na maior naturalidade, achava que aquilo ali foi uma coisa que ele fez normalmente. Quando eu falo para vocês que amor, ele não... Quando a gente ama, a gente faz sem... Eu já falei isso aí, de exemplo, a gente ama nossos filhos, a gente não fica fazendo conta da quanto de fralda eu gastei com ele, né? Agora meu filho está formado, gastei não sei quanto de fralda, não sei quanto do médico, está tudo anotado, agora você vai me pagar, né? É isso que a gente faz? Não, a gente ama, a gente faz naturalmente, né? E ele fez naturalmente, depois de 50 anos descobriram. Aí pegaram uma mulher que ele tinha salvo, né, pelo procedimento dele, e levaram ele num programa sensacionalista, né, desse de Gil Gomes, então, o Senhor, né? Nada disso. Aí ele foi nesse programa sensacionalista, sentaram aquele monte de gente, e essa falou: olha, uma pessoa que você investiu na vida dela, está aqui. Aí ela foi, abraçou ele, beijou e tal. Não sei se era 1 ou 2 pessoas, não estou bem lembrado. E aí ele foi para a casa dele, pessoas começaram a perguntar e procurar ele para falar sobre o que ele fez, e ele falou: não, eu fiz e tal. Ele fala que ele escreveu para o presidente dos Estados Unidos, o cara não atendeu ele ficou triste com isso, mas tudo bem. E aí começaram a chegar cartas nessa rede de TV e tal, cartas e cartas e cartas, e eles reuniram uma quantidade imensa de pessoas. Levaram ele no programa, ele estava sentadinho, está sentadinho assim, e aí no final ele falou assim: 2 pessoas que foi salva por ele, ele olha para um lado, tem um homem, uma mulher, ele fica contente, ele começa a chorar. Aí a diretora do programa fala assim: tem mais alguém aqui que foi salvo por esse homem, pelo trabalho desse homem? E aí começa a subir, levantar todas as pessoas que estavam no programa, ficar de pé. Por que eu estou contando isso para vocês? Esse homem, ele se importou com pessoas, ele pastoreou crianças, ele proveu lar para essas crianças. Uma das coisas que eu falo para você, como cristãos, nós temos que, às vezes, adotar crianças. Não tem um gesto bonito de amor você adotar uma criança, tá? Então, essas crianças foram adotadas, foram criadas, e muitas delas, né, de muito sucesso e tudo, mas por um gesto de um homem que se importou e amou. O que Jesus está falando para Pedro é: Pedro, ame as pessoas que eu vou colocar na sua responsabilidade. O que ele fala para você: ame pessoas que ele colocou sob sua responsabilidade. Seja criança, seja adulto, ame, cuide, pastoreia, apacenta, alimente, cure, através de um gesto de amor. Amém? Vamos orar? Então, quando Jesus perguntar para você se você o ama, e você falar assim: eu amo, Senhor,
Ele vai falar assim, então olha, tá vendo aquela pessoa ali? Cuide dela. Porque ele se importa com pessoas. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Né? E o amor de Jesus por nós tem que nos constranger a amar pessoas. Se nós fomos amados por Cristo, e se nós o amamos, os nossos olhos têm que olhar para onde Ele está mostrando para nós. O foco de Jesus está em pessoas. Pessoas. E hoje Ele pergunta para nós, você me ama? E eu não sei medir o tanto de amor que você tem por Jesus, eu não sei. Mas Ele sabe. Nós sabemos também que tem pessoas que amam mais ao Senhor do que outras. Sabemos também isso. Mas o que eu queria que você pedisse essa semana, Senhor, aumenta meu amor. Não só pelo Senhor, mas também aumenta meu amor por pessoas que o Senhor tem me colocado diante do Senhor. Se Deus colocou alguém que você tem se relacionado na sua mente, ora por essa pessoa, fala, Senhor, que eu possa ajudar essa pessoa a sair dessa situação que ela está, que eu possa levar o Evangelho para ela, que eu possa cuidar dela, que eu possa acompanhar ela. Se você não discipula ninguém, pense se não seria bom você buscar uma pessoa para você cuidar e caminhar junto, que aprenda a caminhar com o Senhor. Mas primeira coisa, caminhe com o Senhor. Caminhe com Ele, com intimidade com Ele. Busque por intimidade com o Senhor. Vamos orar? Até ficar de pé. Vamos orar. Se você foi desafiado nessa manhã, coloca diante do Senhor um propósito com o Senhor, de caminhar com Ele, de buscar pessoas para ajudar, estender a mão. Né? Coloca um propósito. Não vou fazer apelo para você vir na frente não, mas coloque isso diante de Deus. Se Deus falou no seu coração nessa manhã, fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Pai querido, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelo Teu amor por nós. Nós sabemos que o Seu amor é incondicional e não há como nós compreendermos, porque é um amor impossível da gente atingir, mas com a nossa, mesmo com as nossas falhas e faltas, Deus, nós Te amamos. E nós estamos aqui para enxergar aquilo que o Senhor tem para mostrar para nós, como mostrou para Pedro. E apacentar pessoas, cuidar de pessoas, para que elas possam crescer e também cuidar de pessoas. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos, que apesar de a gente não ser, nenhum de nós é capaz de fazer algo sem o Senhor, nada pode ser feito mesmo. Mas através da Tua orientação, que a gente possa caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.